Na vastidão do universo existem lugares incríveis, exoplanetas com condições favoráveis para a vida, estrelas semelhantes ao nosso Sol que mandam energia na medida certa para seus planetas, nebulosas que parecem ter saído de um filme de ficção científica e, claro, nosso lar, a Terra. Um mundo que parece ter sido feito sob medida para nós. Mas, nesse mesmo universo quase infinito, existem estruturas menos acolhedoras, eu diria. O cosmos é lar de alguns dos objetos mais extremos que desafiam nossa compreensão da física e do espaço-tempo. E é justamente para esses lugares que iremos hoje. Primeiro, visitaremos os quasares. Esses são os objetos mais brilhantes e energéticos do universo. Eles são, na verdade, núcleos ativos de galáxias distantes, onde um buraco negro supermassivo está devorando material ao seu redor. Esse material, ao ser puxado pelo buraco negro, forma um disco de acreção, uma espécie de redemoinho de gás e poeira. E à medida que esse material gira em torno do buraco negro e se aproxima cada vez mais dele, ele aquece a temperaturas extremas e emite enormes quantidades de luz e outras formas de radiação. Essa radiação é tão intensa que, mesmo estando a bilhões de anos-luz de distância, os quasares podem ser vistos aqui da Terra como se fosse uma estrela próxima. Esses monstros cósmicos são tão brilhantes que, em alguns casos, podem ofuscar completamente sua galáxia hospedeira. Após isso, veremos como funciona a dinâmica bizarra das estrelas de nêutrons, restos estelares incrivelmente densos que se formam após a explosão de uma estrela massiva em uma supernova. Quando uma estrela gigante esgota seu combustível, seu núcleo colapsa sob a própria gravidade, esmagando os prótons e elétrons em nêutrons. O resultado é uma esfera extremamente compacta com uma densidade absurda. Para você ter uma noção, uma colher de chá da matéria de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas aqui na Terra. E por último, visitaremos o maior buraco negro de massa estelar da Via Láctea. Um monstro cósmico com uma atração gravitacional tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, e que está incrivelmente próximo de nós. Apertem os cintos, nossa jornada até os objetos mais extremos do universo começa agora. A história de um quasar remonta ao início do universo, apenas alguns bilhões de anos após o Big Bang, quando as nuvens de gás eram mais predominantes e as galáxias estavam muito mais próximas umas das outras. Embora essa era tenha dado origem a diversos fenômenos fascinantes, o quasar é um dos mais extremos e interessantes. Um quasar é um núcleo galáctico ativo, ultraluminoso e ultraenergético, situado no coração de uma galáxia com um buraco negro supermassivo central, centenas de milhões ou até bilhões de vezes mais massivo que o Sol. Dentro de um quasar, a matéria ao redor do buraco negro se move tão rapidamente e é aquecida a temperaturas tão altas que emite uma quantidade extraordinária de luz e outros tipos de radiação, brilhando intensamente no espaço e ofuscando sua galáxia hospedeira do nosso ponto de vista. Por conta disso, esses objetos extremos podem ser detectados de muito longe. Para entender por que isso acontece, primeiro é necessário corrigir uma concepção errada sobre buracos negros. Os objetos ao redor de um buraco negro não são simplesmente sugados diretamente. Eles orbitam o buraco negro e perdem gradualmente seu momento angular, formando um espiral em direção ao horizonte de eventos, como uma espécie de redemoinho de água em direção a um ralo. Quanto mais próximo do buraco negro a matéria se encontra, mais forte é a influência gravitacional, criando um gradiente onde um lado do objeto sente uma atração muito mais forte que o outro. Esse processo destrói objetos, como estrelas por exemplo, até o nível atômico. Parte dessa matéria acaba formando um disco de acreção próximo ao horizonte de eventos, onde a compressão e a energia são tão intensas que as partículas se chocam, gerando atrito e movimento térmico na forma de fricção. Essa fricção superaquece o gás e a matéria no disco de acreção a milhões de graus.
liberando uma quantidade inacreditável de energia eletromagnética, que vai desde a luz visível e ultravioleta até micro-ondas, infravermelho, raios-x e raios gama. Alguns quasares também geram jatos poderosos que ejetam matéria quase à velocidade da luz, emitindo grandes quantidades de onda de rádio no processo. O nome quasar é uma abreviação de quasi-estelar radio source, ou fonte de rádio quasi-estelar. Esse nome foi dado porque os primeiros quasares descobertos na década de 60 pareciam estrelas em observações ópticas, mas emitiam grandes quantidades de radiação em comprimentos de ondas de rádio. Essas fontes apresentavam uma aparência estelar nas imagens de telescópio, ou seja, na nossa visão, pareciam estrelas. Mas suas assinaturas de rádio eram muito diferentes das estrelas normais. Apesar de emitirem vários tipos de radiação na faixa óptica, os quasares são difíceis de identificar. Dá uma olhada nessa imagem, por exemplo. À direita temos uma estrela localizada na Via Láctea, a alguns milhares de anos-luz da Terra. Já à esquerda temos um quasar brilhando a bilhões de anos-luz de distância. E apesar dessa diferença enorme em distância, o quasar brilha como se fosse uma estrela no nosso próprio quintal. Os quasares são os fenômenos mais brilhantes e energéticos do universo, capazes de ofuscar galáxias inteiras com suas centenas de bilhões de estrelas. Mesmo os quasares mais fracos são pelo menos 10 vezes mais luminosos que a Via Láctea, e os mais brilhantes podem ser mais de 100 mil vezes mais luminosos. Como referência, a Via Láctea é cerca de 25 bilhões de vezes mais luminosa que o Sol. Então, um quasar sendo 100 mil vezes mais luminoso que a Via Láctea implica em números verdadeiramente impressionantes. A maioria dos quasares é centenas de trilhões de vezes mais poderosos que o Sol, e eles ofuscam estrelas e outros objetos porque o mecanismo que os impulsiona é muito mais eficiente na geração de energia do que os processos nucleares que observamos nas estrelas. A fusão nuclear, que alimenta o Sol e estrelas semelhantes, pode converter cerca de 0,6% de sua massa em energia eletromagnética, enquanto os quasares podem ser até 50 vezes mais eficientes, convertendo entre 6 a 32% de sua massa em energia. Para produzir tanta energia, os quasares devem consumir muita massa, devorando aproximadamente o equivalente a 2 terras a cada segundo, o que é cerca de 200 sóis por ano. As quantidades enormes de energia envolvidas podem causar sérios danos ao redor de um quasar, mas acredita-se que devido à grande distância, os efeitos se tornam aceitáveis. No entanto, nos últimos anos, testemunhamos um efeito devastador de um quasar, conhecido como tsunami de quasar, a mais poderosa forma de fluxo de energia do universo, superando até explosões de raios gama e supernovas. Tsunamis de quasar ocorrem quando um quasar particularmente poderoso emite radiação tão forte que expulsa o material para o espaço, semelhante aos ventos solares do Sol. Essas emissões hiperenergéticas se espalham pela galáxia a dezenas de milhões de quilômetros por hora, afastando gases importantes para a formação de estrelas, arrancando a atmosfera de planetas e causando estragos na estrutura da galáxia. Mas apesar de parecer ruim, todos esses efeitos são surpreendentemente positivos para o universo. Isso porque contribuem significativamente para a dinâmica do cosmos, especialmente em dois aspectos. Primeiro, na regulação da formação de estrelas, já que ao remover ou aquecer o gás interestelar, os ventos de quasar podem regular a formação de estrelas na galáxia hospedeira, influenciando a evolução da galáxia. O segundo aspecto é o enriquecimento do espaço intergaláctico, já que esses ventos podem transportar elementos pesados e ricos produzidos no núcleo galáctico para o meio intergaláctico, contribuindo para a metalicidade do universo, além de ser um componente importante nos modelos teóricos de formação e evolução de galáxias, ajudando a explicar a distribuição e a quantidade de massa estelar observada nas galáxias. Apesar desse fenômeno violento contribuir para o universo, eu sei que mesmo assim isso parece preocupante. Mas calma, a gente não está em perigo de um quasar, ou pior, uma tsunami de quasar, ocorrer na Via Láctea, pois parece que a era de ouro dos quasares no universo já passou.
No entanto, pode ser que muitas das galáxias, incluindo a Via Láctea, tenham passado por uma breve fase de atividade, durante o pico dos quasares no início do universo. Infelizmente, não podemos observar nenhuma evidência disso no espaço ao nosso redor, pois a gente está falando de eventos que aconteceram há bilhões de anos atrás. Não é novidade para ninguém que um telescópio é uma máquina do tempo, nos permitindo ver o passado. Quando olhamos para o espaço, estamos limitados à velocidade de 300 mil km por segundo, a famosa velocidade da luz. E embora a velocidade da luz seja a mais rápida possível no universo, infelizmente é lenta quando falamos em distâncias intergalácticas. Portanto, quando vemos objetos distantes, estamos vendo os eventos como eram quando sua luz foi emitida. Assim, se olharmos profundamente na escuridão, podemos vislumbrar essa era em que os quasares pontilhavam o universo. E graças a essa dinâmica incrível do cosmos, já observamos quasares a várias distâncias diferentes. O mais próximo, Markarian 231, está a cerca de 580 milhões de anos-luz da Terra, mas a grande maioria está muito mais longe, alguns tão distantes que ocorreram há apenas algumas centenas de milhões de anos após o nascimento do universo. Estimamos que o pico da atividade quasar foi há cerca de 10 bilhões de anos, pouco menos de 4 bilhões de anos após o Big Bang. Não temos certeza do porquê, pois ainda não sabemos exatamente o que é necessário para ligar um quasar, mas provavelmente a disponibilidade de gás é um fator chave. Naquela época, havia muito gás. Claramente, estrelas e planetas caindo em um buraco negro não são suficientes para gerar a fricção necessária para um quasar. Galáxias gasosas e irregulares, não tão estruturadas como as que conhecemos hoje, prevaleciam e estavam muito mais próximas umas das outras devido ao tamanho menor do universo. Essas galáxias primitivas interagiam e colidiam com muito mais frequência do que hoje, inundando o espaço ao seu redor de gás. E essa abundância de gás alimentava os buracos negros jovens a uma taxa muito maior, criando a densidade e fricção necessárias para que um quasar brilhasse. Hoje, a maior parte desse gás foi usado ou transformado em estrelas, e os buracos negros no centro das galáxias são bem maiores agora, recebendo matéria a uma taxa muito menor. Além disso, as galáxias não colidem com a mesma frequência de antes, pois se afastaram gradualmente devido à expansão do universo. Acredita-se que as colisões de galáxias fornecem um mecanismo-chave para a ignição dos quasares, mesmo no universo atual, pois é um dos poucos meios restantes para um buraco negro adquirir gás suficiente. Talvez quando nossa galáxia, a Via Láctea, colidir com a galáxia de Andrômeda, elas também fornecerão os pré-requisitos para permitir que um quasar brilhe novamente. Talvez, quem sabe, até Sagitários a Estrela, o buraco negro no centro da nossa galáxia, hoje quase adormecido, se torne um ativo e brilhante quasar algum dia. Enquanto contemplamos o futuro incerto e distante, é intrigante imaginar o que pode acontecer quando a Via Láctea finalmente colidir com a galáxia de Andrômeda. Esse encontro cósmico, previsto para ocorrer em cerca de 4 bilhões de anos, pode desencadear uma dança galáctica que alimentará Sagitários a Estrela, nosso buraco negro central, com uma nova abundância de gás e matéria. Nesse cenário, talvez possamos testemunhar o nascimento de um novo quasar, brilhando intensamente e ofuscando tudo ao seu redor. Assim, mesmo que a era de ouro dos quasares tenha passado, o universo não para de nos surpreender. As forças violentas que moldaram o cosmos continuam a operar, escondendo maravilhas inexploradas. Ao olharmos para o céu noturno e vermos a luz que viajou bilhões de anos para alcançar nossos olhos, somos lembrados de que cada ponto luminoso conta uma história antiga, e quem sabe um dia nossos descendentes poderão testemunhar o despertar de um quasar em nossa própria galáxia. Uma explosão de luz e energia que nos conectará de maneira ainda mais íntima às eras primitivas do universo. A palavra quasar vem da abreviação de quasi-estelar radio source, que em inglês significa fonte de rádio quasi-estelar.
Quasares são objetos astronômicos extremamente luminosos e distantes, parecendo estrelas quando vistos através de telescópios ópticos, mas que emitem grandes quantidades de energia em frequências de rádio, ou seja, a palavra quasar foi originalmente criada para se referir a fontes de rádio e não à luz visível. Isso acontece porque primeiro detectamos os quasares através das ondas de rádio, e até então eles haviam passado despercebidos como estrelas fracas entre as bilhões de outras lá fora. Mas com a criação da radioastronomia na década de 50, os astrônomos vasculharam os céus em busca de novas fontes de rádio para investigação e estudo. E foi justamente nessa época que começaram a captar sinais de rádio estranhos, sem correspondência óbvia no espectro visível. O que quer que estivesse causando esses sinais parecia muito semelhante às estrelas dentro da Via Láctea. Porém, nenhum tipo conhecido de estrela é capaz de produzir emissões de rádios persistentes como essas. Inicialmente, os astrônomos pensaram ter encontrado evidências de um novo tipo de estrela. Em 1960, astrônomos descobriram centenas desses sinais anômalos, e entre eles, adivinha, estava o primeiro quasar já identificado, o 3C273, em 1962. Astrônomos na Austrália usaram o radiotelescópio Parkes para rastrear a localização de uma dessas fontes de rádio, usando ocultações da Lua para registrar o exato ponto em que ela parou e reapareceu. Eles rastrearam a fonte até um objeto único, semelhante a uma estrela na constelação de Virgem. Apesar de parecer uma estrela normal, ela estava emitindo grandes quantidades de onda de rádio e também radiação ultravioleta. Mas quando tentaram obter o espectro dessa estrela, ela era completamente diferente de tudo que já tínhamos visto antes, com linhas de absorção aleatórias e estranhas, diferentes de qualquer átomo ou molécula conhecidos. Os astrônomos ficaram perplexos. Essas linhas de absorção permaneceram um mistério até o ano seguinte, quando em 1963 Martin Schmidt, usando o famoso observatório Palomar, reavaliou esse incrível objeto. Ao tentar comparar as linhas espectrais da fonte com as linhas de absorção de vários átomos conhecidos, ele percebeu que os padrões eram os mesmos das linhas de absorção padrão do hidrogênio, porém deslocadas mais de 15% em direção à faixa vermelha do espectro. Esse deslocamento nos dados espectrais é resultado da expansão do universo e dos objetos se afastando de nós, porque o universo está se expandindo em todos os lugares, embora não consigamos sentir seus efeitos aqui na Terra. O espaço ao nosso redor está crescendo, e assim tudo no universo parece estar se afastando entre si. E à medida que a luz viaja de uma galáxia e atravessa distâncias absurdas no espaço para alcançar a Terra, de forma grosseira, essa expansão estica ligeiramente a onda, diminuindo a energia do fóton e fazendo com que ele pareça mais avermelhado. Schmidt percebeu que o que estava causando as emissões de 3C273 não vinha das estrelas dentro de nossa galáxia, como seu brilho indicava. Na verdade, a fonte estava significativamente mais distante, a mais de 2 bilhões de anos-luz, e com a galáxia lar desse quasar se afastando de nós a uma velocidade de 47 mil km por segundo. Essa expansão do universo e o movimento de afastamento dos objetos tornam a luz mais avermelhada à medida que viaja em direção à Terra. E podemos usar esse fenômeno para determinar a distância de uma galáxia, por exemplo. O desvio para o vermelho de 3C273 o colocou entre os objetos mais distantes já descobertos na época. Mas isso levantou uma questão maior. Como algo tão distante pode brilhar tão intensamente quanto estrelas em nossa própria galáxia? Isso acontece porque a acreção de matéria em buracos negros é dezenas de vezes mais eficiente na produção de energia do que a fusão estelar, que na época era o fenômeno mais luminoso conhecido. O que quer que estivesse causando essas emissões estava muito além dos limites de qualquer processo nuclear ou eletromagnético conhecido na natureza até então. E o mistério não parou por aí. Além da potência dessas fontes de rádio intergalácticas, os astrônomos descobriram em arquivos antigos registros de 3C273 datando do início de 1900 e perceberam que o objeto variava consideravelmente em brilho ao longo do tempo, com mudanças notáveis ano após ano. Avançando para a década de 70, ampliamos nossas capacidades de pesquisa, especialmente na detecção de raios-x.
Enquanto 3C273 variava na faixa óptica ano após ano, a análise das emissões de raio-x do quasar mostrou mudanças consideráveis semanalmente. Então pensa comigo, se um objeto está passando por mudanças estruturais no espaço de uma semana, então a fonte não pode ser maior do que uma semana-luz de diâmetro, ou seja, uma área equivalente a cerca de 1.200 unidades astronômicas, o que é 40 vezes maior que a órbita de Netuno. Isso foi mais uma reviravolta bizarra no mistério. O que quer que fosse o mecanismo por trás disso, sua densidade de energia teria que ser absurda para ser tão luminoso dentro de uma área relativamente tão compacta. Algum tempo depois, descobriu-se que 3C273 é na verdade um dos quasares mais próximos conhecidos. Isso porque alguns anos após sua descoberta, Schmidt conseguiu identificar o espectro de outra fonte de rádio quase estelar, conhecida como 3C48. Também com um espectro de hidrogênio, mas deslocando para o vermelho em mais de 37%. Nos 2 anos seguintes, mais 7 quasares foram identificados e localizados, mas ainda estávamos longe de explicar qual era a causa disso. Ainda nos anos 60, os astrônomos Edwin Salpeter e Yakov Zeldovich propuseram a ideia de que um buraco negro seria capaz de produzir a energia potencial necessária para ligar um quasar. No entanto, na época, os buracos negros eram vistos como hipotéticos demais, e era uma ideia muito exótica para ser aceita pela maioria. Especialmente porque ainda não se sabia que os buracos negros supermassivos estão nos centros da maioria das galáxias. Mas novas tecnologias de pesquisa nos anos 70 nos permitiram olhar mais de perto. E em 1973, percebemos que a agitação detectada ao redor dos quasares era, na verdade, a luz das estrelas de uma galáxia circundante, fornecendo uma peça crucial de compreensão sobre sua natureza. Até então, não tínhamos ideia de onde os quasares estavam emitindo sua luz, mas isso demonstrou que estavam ocorrendo nos centros de galáxias distantes. Isso, somado a um aumento na compreensão dos buracos negros ativos, levou à hipótese de que se a maioria das galáxias distantes contém um buraco negro extremamente compacto cercado por gás, então é razoável supor que essas fontes de rádio galácticas igualmente compactas e centralizadas são resultado do fluxo de gás e matéria girando ao redor desses buracos negros. Já na década de 90, a tecnologia finalmente nos permitia nos aproximar mais desses monstros, em especial com o telescópio Hubble, que nos forneceu imagens detalhadas de quasares e das galáxias que os cercam. Hoje, identificamos mais de 900 mil quasares até julho de 2023, todos eles em uma variedade de desvios para o vermelho, a maioria proveniente do catálogo de quasares do Sloan Digital Sky Survey. Quasares também podem aparecer em pares, embora na maioria das vezes isso seja devido a um fenômeno conhecido como lente gravitacional, onde a luz de um único quasar é distorcida ao passar por um objeto massivo, como uma galáxia, fazendo com que um único quasar pareça 2 no céu, conhecidos como quasar duplo ou quasar gêmeo. No entanto, nos últimos 5 anos, encontramos evidências de que quasares realmente podem formar sistemas binários, triplos e até quádruplos, provavelmente resultado de colisões de galáxias no universo primordial. Desde os anos 80, quando começamos a mapear grandes quantidades deles, sabemos que os quasares tendem a se agrupar no céu. No entanto, apenas recentemente percebemos o quão significativos esses agrupamentos podem ser. Descoberto pela primeira vez em 1982, um grupo grande de quasares, ou LQG, é uma coleção de galáxias com núcleos ativos, espalhados em uma estrutura de formatos curiosos. Sem dúvidas, algumas das estruturas cósmicas mais grandes e exóticas que já vimos. No entanto, é importante lembrar que só vemos os quasares, pelo menos a maioria, como eram muito perto do início do universo, quando ele era menor e mais compacto. Ou seja, os grupos de quasares são estruturas do universo primordial, e encontrar estruturas dessa magnitude tão cedo na vida do universo nos força a revisitar nossas suposições sobre a distribuição de matéria e a homogeneidade geral do universo. Um dos nossos pressupostos fundamentais sobre o espaço é o princípio cosmológico.
Esse é um conceito fundamental na cosmologia e afirma que o universo é homogêneo e isotrópico em larga escala. Isso significa que, quando considerado em grandes escalas, como dezenas de milhões de anos-luz ou mais, o universo tem a mesma aparência e propriedades independentemente de onde ou em que direção é observado. Esse princípio é fundamental na cosmologia porque simplifica a modelagem do universo, permitindo que os cientistas façam previsões e desenvolvam teorias sobre sua evolução e estrutura, com base na ideia de que não há um lugar especial ou direção especial no cosmos. Ou seja, a homogeneidade e a isotropia formam a base para o princípio cosmológico e são essenciais para a formulação dos modelos cosmológicos modernos, incluindo o modelo do Big Bang. Se esse conceito for verdadeiro, o que aparentemente é, deve impor um limite máximo sobre quão grandes estruturas cósmicas gravitacionalmente ligadas podem se tornar. Em 2010, o astrônomo Jaswant Yadav e sua equipe previram que a escala da homogeneidade do universo, determinada por ondulações que ocorreram nos primeiros nanosegundos da existência do universo, deve limitar áreas de massa a uma dimensão máxima, cerca de 1,2 bilhão de anos-luz. Portanto, se encontrarmos estruturas cósmicas acima desse limite de tamanho, alguns de nossos conceitos mais fundamentais sobre a cosmologia são desafiados. E, como acontece, muitas das maiores estruturas cósmicas que identificamos parecem estar acima desse limite. Algumas muito acima deles, na verdade. A questão é, essas são estruturas reais conectadas pela gravidade ou são um produto de algo, como um alinhamento casual de estruturas galácticas? No top 10 das maiores estruturas cósmicas, 3 são grandes grupos de quasares: o LQG Clauis-Campuzano, o LQG U1.11 e finalmente o Hilde LQG. É isso, o nome é Hilde porque ele é literalmente enorme. Todas essas estruturas estão localizadas em uma área próxima do céu, ao redor da constelação do Leão, e foram identificadas a partir de dados registrados pelo Sloan Digital Sky Survey. Todas foram identificadas, pelo menos em parte, pelo astrônomo Roger Clauis, que passou toda a sua carreira estudando quasares e grandes grupos de quasares. O primeiro a ser descoberto por ele foi o menor, LQG Clauis-Campuzano. Localizado na constelação de Leão, foi descoberto em 1991 por Roger Clauis e Luiz Campuzano, daí o nome. Essa estrutura é composta por um total de 34 quasares, se estendendo por mais de 2 bilhões de anos-luz. Na época, era a maior estrutura cósmica já descoberta, além de uma das mais complexas e antigas. Sua luz tem mais de 9,5 bilhões de anos, o que significa que uma estrutura dessa magnitude, formada tão cedo na vida do universo, representa uma séria anomalia em nossos modelos da escala de homogeneidade. Enquanto investigavam e remapeavam o LQG Clauis-Campuzano em 2011, Clauis e sua equipe encontraram outro LQG, ainda maior nos dados do Sloan Digital Sky Survey. Esse grupo de quasares foi apelidado de U1.11, devido ao seu valor de desvio para o vermelho. Esse é um agrupamento de 38 quasares localizado a cerca de 8,8 bilhões de anos-luz da Terra, mais próximo de nós do que o grupo Clauis-Campuzano. Ele se estende por mais de 2,5 bilhões de anos-luz através das constelações de Leão e Virgem, quebrando o recorde de 20 anos de seu antecessor, como a maior estrutura cósmica conhecida. Por fim, o maior agrupamento de todos é o Hilde LQG, outra estrutura descoberta por Clauis e sua equipe, 2 anos após a descoberta do U1.11. Os dois grupos de quasares anteriores são enormes, mas esse supera ambos, com um agrupamento de 73 quasares e se estendendo por uma distância de 4 bilhões de anos-luz. Como os outros, o Hilde LQG está localizado na constelação de Leão, e com base em seu valor de desvio para o vermelho, equivalente a uma distância de cerca de 9 bilhões de anos-luz. A proximidade desses dois grupos levou alguns a especular que eles podem indicar um filamento cósmico ainda maior que conecta os dois grupos de quasares. No entanto, devido à grande distância desses quasares, é muito difícil obter informações sobre as galáxias ofuscadas por esses monstros cósmicos. Então, o que será que está acontecendo aqui?
Porque esses grandes grupos de quasares que surgiram tão cedo no universo são exageradamente grandes até pelos padrões das estruturas galácticas de hoje. Será que realmente precisamos reconsiderar a homogeneidade? Isso indica elementos não aleatórios na expansão do universo, como fluxo escuro? Ou significa que o universo é homogêneo, mas em uma escala significativamente maior do que pensávamos? Bem, enquanto uma infinidade de hipóteses alternativas pode estar esperando para explicar anomalias como essa, a resposta correta provavelmente será a mais chata. Embora aglomerados de quasares dessa magnitude sejam possíveis, eles provavelmente não precisam desafiar o princípio cosmológico para existir. Embora possam parecer estruturas magníficas e enormes unidas pela gravidade, na realidade provavelmente não são nem mesmo estruturas, mas sim agrupamentos aleatórios de quasares que parecem estar conectados devido à nossa perspectiva da Terra. Em uma nova análise das evidências propostas para o Hilde LQG, o astrônomo Seshadri Nadatur investigou a probabilidade de estruturas de quasares como o Hilde LQG dentro de uma distribuição aleatória. Para isso, ele recriou mais de 10.000 cenários idênticos, constituindo uma área do céu do mesmo tamanho desse grupo de quasares, mas com eles distribuídos aleatoriamente, de acordo com a densidade média que vemos no céu. O que ele descobriu foi que grupos de quasares que parecem assumir o status de superestrutura apareciam em mais de 1.000 deles. Nadatur argumenta que, em vez de uma vasta estrutura cósmica que desafia a homogeneidade, estamos apenas vendo o que é conhecido como correlação de longo alcance, padrões nos dados ao longo de enormes distâncias, assumindo a forma de estruturas que violam nossos modelos. Principalmente, Nadatur sugeriu que agrupamentos de quasares de tamanho e forma semelhantes a do Hilde LQG provavelmente ocorrerão dentro de um conjunto aleatório de quasares, e portanto é quase inevitável que encontraríamos um agrupamento desse tipo em algum lugar desse imenso universo. Ou seja, segundo o astrônomo, estamos apenas vendo padrões. No final, os quasares são bastante raros e estão amplamente dispersos pelo universo em comparação com seu tamanho. E como estão nos centros de grandes galáxias, a probabilidade dos próprios quasares formarem uma estrutura significativa e conectada é pequena. Pesquisas adicionais sugeriram que os agrupamentos de quasares parecem se alinhar com regiões mais densas do universo, e talvez haja algum mecanismo ainda desconhecido permitindo que os agrupamentos de quasares sejam mais prevalentes em distâncias maiores do que o limite de homogeneidade de Yadav. No entanto, como a maioria das estruturas em nosso top 10 cósmico, seus tamanhos geralmente podem ser distribuídos a algo explicável, e não precisam violar nenhum de nossos conceitos cosmológicos fundamentais para existir. Infelizmente, não poderemos obter muitas informações adicionais desses grupos de quasares com o tempo. Todos eles ficam tão distantes que o espaço que ocupam será empurrado muito além de nosso campo de visão, devido à expansão do universo. Os quasares provavelmente ainda surgem no universo de alguma forma ou outra, mas não são tão comuns quanto costumavam ser, e felizmente não são algo com que devamos nos preocupar dentro da Via Láctea. Recentemente, astrônomos descobriram um novo buraco negro na nossa galáxia, e para surpresa de todos, ele está localizado bem perto de nós. Esse buraco negro tem 33 vezes a massa do nosso Sol, estabelecendo um novo recorde como o maior buraco negro de origem estelar encontrado na nossa galáxia. Além disso, ele está localizado a cerca de 1900 anos-luz de distância, o que o torna o segundo buraco negro de massa estelar mais próximo da Terra. A descoberta foi possível graças a 11 anos de dados coletados pela missão Gaia, um telescópio da Agência Espacial Europeia. Esse buraco negro é companheiro de uma estrela semelhante ao Sol, em um sistema binário chamado Gaia BH3. A imensa massa desse buraco negro desafia nossa compreensão atual sobre a evolução das estrelas até se tornarem buracos negros. Geralmente, esse processo envolve uma estrela queimando seu combustível e colapsando sob sua própria gravidade.
mas um buraco negro tão massivo sugere que há uma peça faltando nesse quebra-cabeça. Além disso, há a especulação de que Gaia BH3 pode ser parte de um sistema de 3 corpos, o que significa que pode haver um outro corpo celeste envolvido, influenciando a dinâmica do sistema. Essa ideia surgiu devido à interação estranha entre o buraco negro e a estrela, sugerindo uma influência gravitacional de outro objeto próximo, aumentando ainda mais o mistério desse sistema curioso. A história começa com a detecção revolucionária de ondas gravitacionais em 2015, confirmando uma previsão de Einstein na sua teoria da relatividade geral. As ondas gravitacionais são ondulações no tecido do espaço-tempo causadas por algumas das fusões mais violentas e energéticas do universo. Essas ondas são cruciais porque fornecem informações sobre a natureza da gravidade que não podem ser obtidas por meio de observações eletromagnéticas tradicionais, como a luz, por exemplo. Após essa descoberta, os cientistas começaram a detectar ondas gravitacionais geradas por fusões de buracos negros em galáxias distantes. E graças à detecção dessas ondas gravitacionais, era possível finalmente determinar a massa dos buracos negros em fusão. E foi aí que eles notaram algo estranho. Os buracos negros envolvidos nessas fusões eram muito mais massivos do que os normalmente encontrados na nossa galáxia. Observando a discrepância na massa dos buracos negros dentro da nossa galáxia, em comparação com aqueles detectados por ondas gravitacionais em outras galáxias, os cientistas perceberam que algo estava faltando. E esse algo poderia ser o método de detecção usado nos dois casos. A maioria dos buracos negros conhecidos na Via Láctea foram identificados pelas emissões de raio-x em sistemas binários. E isso é possível porque nesses sistemas os buracos negros estão literalmente devorando suas estrelas companheiras, acelerando e aquecendo o material, que emite raio-x no processo. No entanto, esses representam apenas uma pequena porção dos buracos negros em nossa galáxia. Muitos buracos negros na Via Láctea permaneceram indetectáveis porque não interagem com outras estrelas de uma maneira que produza emissões perceptíveis. Então, a única maneira de explorar essa diferença de massa seria encontrar buracos negros em nossa galáxia que estariam silenciosos e dormentes, e sem arrumar confusão com nenhuma estrela distraída. Procurar por esses buracos negros é como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico, exigindo que os astrônomos analisem vastas quantidades de dados. É aí que a missão Gaia entra em cena. O principal objetivo da missão Gaia é criar um mapa 3D detalhado da nossa galáxia, medindo com precisão as posições, distâncias e movimentos das estrelas. Embora Gaia não possa detectar diretamente buracos negros dormentes, ela tem uma maneira única de descobrir sua presença. Gaia observa as estrelas por longos períodos e, ao fazer isso, pode detectar mudanças sutis em seus movimentos. Normalmente, uma única estrela se move em um caminho previsível e direto. No entanto, em um sistema binário, onde uma estrela divide um centro de massa com outro objeto, seu movimento pode apresentar variações, ou um efeito de oscilação. Essa oscilação pode indicar a presença de um segundo objeto, mesmo que esse objeto seja uma massa escura e invisível, como um buraco negro adormecido. Portanto, ao analisar meticulosamente esses movimentos, Gaia pode sugerir a existência de um companheiro invisível e massivo, potencialmente um buraco negro, mesmo sem observá-lo diretamente. E foi na constelação da Águia que Gaia encontrou algo interessante. Após analisarem uma quantidade absurda de dados, os astrônomos notaram uma estrela oscilando e se movendo de uma maneira diferente, sugerindo que um objeto invisível e massivo estava afetando sua trajetória. Essa estrela e seu companheiro oculto estão em uma órbita ampla, um ao redor do outro, levando cerca de 11,6 anos para realizar uma órbita completa. A distância entre eles muda bastante durante o percurso. No ponto mais próximo, eles estão a 4,5 vezes a distância da Terra ao Sol. Para comparação, isso é um pouco menos que a distância entre o Sol e Júpiter. Já na maior distância, eles estão a 29 unidades astronômicas, ou 29 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso representa quase a distância entre Netuno e o Sol.
Tanto a estrela quanto o objeto misterioso compartilham um centro de massa comum, e a órbita do objeto escuro é aproximadamente do tamanho da órbita de Mercúrio. Analisando os movimentos precisos, distâncias e posições da estrela em relação ao centro de massa do sistema, os astrônomos estimaram que o objeto invisível tem uma massa de cerca de 32,7 vezes a do Sol, enquanto a estrela visível tem menos de uma massa solar. Considerando o limite de Tove, que estabelece um limite de massa que as estrelas de nêutrons podem suportar, aproximadamente 2,17 vezes a massa do Sol, mesmo que houvessem 15 estrelas de nêutrons juntas, o que é altamente improvável, a massa ainda ficaria abaixo das 33 massas solares calculadas para esse objeto escuro. Assim, os astrônomos concluíram que o objeto invisível provavelmente é um buraco negro. Essa conclusão é apoiada pela massa do objeto estar bem além do limite superior para as estrelas de nêutrons, fazendo de um buraco negro a explicação mais simples e plausível para os dados observados. Os astrônomos analisaram minuciosamente o sistema Gaia BH3 ao longo de 11 anos. O movimento das estrelas dentro desse sistema foi meticulosamente rastreado no céu, e as observações se alinharam claramente com as previsões de um modelo de sistema binário, marcado em azul, ao invés de uma única estrela, marcada em vermelho. As observações feitas pela Gaia aqui são indicadas pelos pontos pretos nesse gráfico. Uma animação que acompanha esse estudo ilustra a órbita da estrela e do buraco negro em Gaia BH3 de 2013 a 2024. Nessa visualização, a órbita da estrela, representada em amarelo, segue uma elipse azul, enquanto a órbita muito menor do buraco negro, mostrada em preto, segue uma pequena elipse vermelha. Ambos os objetos são vistos orbitando em torno de um centro de massa comum. Outro painel na animação exibe a velocidade radial da estrela, à medida que ela se move ao longo de sua órbita, detalhando ainda mais a dinâmica dentro desse sistema binário. Antes da missão Gaia, nenhum buraco negro adormecido havia sido descoberto. No entanto, Gaia identificou com sucesso vários, com Gaia BH1 e Gaia BH2 encontrados nos últimos 2 anos, e Gaia BH3 mais recentemente. Entre essas descobertas se destacam 2, Gaia BH1 por ser o buraco negro mais próximo da Terra, a 1560 anos-luz, e Gaia BH3 por sua massa e características curiosas. Outro aspecto interessante de Gaia BH3 em comparação com as descobertas anteriores é sua órbita. Essa animação compara as órbitas dos buracos negros e suas estrelas companheiras com o sistema solar, usando o Sol como ponto de referência. Essa visualização mostra claramente que a estrela no sistema Gaia BH3 está em uma órbita muito mais ampla ao redor do seu centro de massa comum do que aquelas nos sistemas Gaia BH1 e BH2. A órbita mais ampla em Gaia BH3 é significativa porque essas órbitas são tipicamente mais difíceis de detectar e requerem períodos de observações mais longos para serem confirmadas. Isso faz de Gaia BH3 um ponto fora da curva não apenas por suas características orbitais, mas também pela sua massa e proximidade com a Terra. A descoberta de Gaia BH3 nos trouxe um marco significativo na astronomia, principalmente porque aqui é o lar do maior buraco negro de massa estelar da Via Láctea. Como se isso não bastasse, esse buraco negro também está relativamente perto do nosso planeta, sendo o segundo mais próximo já detectado. Sua massa o coloca na mesma categoria dos buracos negros normalmente detectados através de ondas gravitacionais, destacando ainda mais a importância dessa descoberta. No entanto, a presença de um buraco negro tão massivo em um sistema binário amplo levanta questões profundas sobre o entendimento atual da evolução estelar. 2 questões principais desafiam os astrofísicos: como um sistema binário tão amplo se formou e como um buraco negro surgiu bem aqui. É difícil explicar como esse buraco negro se formou porque ele está longe de sua estrela companheira. Essa grande distância não se encaixa na compreensão atual de como os buracos negros se formam, especialmente se o buraco negro veio de uma estrela massiva, cerca de 150 vezes a massa do nosso Sol. Além disso, o sistema possui uma órbita retrógrada, sugerindo que ele se move na direção oposta à maioria das estrelas em nossa galáxia.
Esse movimento incomum pode indicar que Gaia BH3 se originou de um evento de fusão entre a Via Láctea e possivelmente um aglomerado globular, que é um grupo densamente compacto de estrelas. A formação do sistema pode ter envolvido uma troca dinâmica, onde o buraco negro capturou sua estrela companheira em um ambiente estelar denso. Além disso, a estrela no sistema Gaia BH3 tem um perfil químico semelhante às estrelas de um antigo aglomerado globular que se fundiu com a Via Láctea há mais de 8 bilhões de anos. Além da semelhança química, isso também explicaria a trajetória curiosa da estrela. Há também a possibilidade tentadora de que a estrela observada orbite não apenas um, mas um par de buracos negros, tornando Gaia BH3 potencialmente o sistema de 3 corpos mais exótico até agora já detectado no universo. Essa hipótese ainda está sendo investigada e, se confirmada, destacaria ainda mais a complexidade e a natureza dinâmica dos fenômenos celestes. Imagine um lugar tão extremo e intenso que apenas uma colher de chá de seu material pode pesar tanto quanto uma montanha. Hoje vamos explorar uma das histórias mais fascinantes escondidas nas profundezas do espaço. Mas ao invés de falar sobre planetas oceânicos ou nebulosas coloridas, nossa jornada nos levará a um dos objetos mais misteriosos e densos do universo, as estrelas de nêutrons. A formação dessas estrelas começa com um evento violento e colorido, uma explosão de supernova. Nesse espetáculo celestial, a morte de uma estrela massiva dá origem a algo extraordinário. Do coração dessa erupção cósmica surge uma estrela de nêutrons. Então prepare-se para testemunhar a física extrema em ação. Nossa história começa com uma estrela colossal, dezenas de vezes mais massiva que o nosso Sol. No núcleo dessa gigante, uma batalha feroz ocorre entre a gravidade e as forças nucleares. Essa estrela, como todas, é uma fornalha nuclear onde átomos de hidrogênio se fundem para formar hélio, liberando enormes quantidades de energia. Esse processo de fusão termonuclear é a base da vida de uma estrela, a mantendo viva por milhões ou até bilhões de anos. Mas nada dura para sempre. Quando uma estrela esgota seu combustível de hidrogênio, entra na próxima fase de seu ciclo de vida. O núcleo se contrai sob a implacável atração da gravidade, aquecendo ainda mais e iniciando a queima de hélio. Essa fase é breve em comparação com a queima de hidrogênio, mas agora a estrela se expande para se tornar uma supergigante vermelha, um objeto colossal e dinâmico. Já a próxima fase é o incrível ato final, a supernova. Quando uma estrela massiva fica sem combustível nuclear, o processo de fusão em seu núcleo cessa. Sem a pressão externa criada pela fusão, o núcleo se torna instável. Em uma batalha decisiva com sua gravidade, o núcleo da estrela começa a colapsar. E esse colapso é rápido e catastrófico. Em pouquíssimo tempo, o núcleo, que tinha o tamanho de várias terras, encolhe para um raio de cerca de 15 km. Isso ocorre porque os elétrons e prótons no núcleo se fundem para formar nêutrons e neutrinos, devido à pressão e temperaturas extremas. Após isso, o colapso das camadas externas da estrela desabam sobre esse núcleo incrivelmente denso, causando uma explosão de supernova. Essa explosão ejeta as camadas externas da estrela no espaço, criando um show de luz brilhante que ofusca galáxias inteiras. Mas essa supernova não é o fim, mas o surgimento de um corpo fascinante. Do coração dessa explosão cósmica nasce uma estrela de nêutrons. Esse é um objeto bizarro e exótico, incrivelmente pequeno em comparação com a estrela que já foi um dia, mas incrivelmente denso. Se fosse possível colocar uma pequena quantidade do material dessa estrela em uma balança, algo do tamanho de um cubo de açúcar, por exemplo, ele pesaria mais do que uma montanha aqui da Terra. A conservação do momento angular faz com que uma estrela de nêutrons recém-formada gire a velocidades impressionantes.
Isso, combinado com um campo magnético intenso, trilhões de vezes mais forte do que o da Terra, torna as estrelas de nêutrons alguns dos ambientes mais extremos do universo. Essencialmente, a formação de uma estrela de nêutrons é uma jornada que vai do último suspiro de uma estrela massiva ao nascimento de um dos objetos mais misteriosos do cosmos. Então, vamos dar uma olhada mais de perto nesses corpos cósmicos, porque não são apenas objetos astronômicos incríveis, mas a chave para desvendar alguns dos mistérios mais profundos do universo. Como eu mencionei, as estrelas de nêutrons estão entre os objetos mais densos do universo, perdendo apenas para os buracos negros. Imagina só, uma massa maior que a do Sol, comprimido em uma esfera de apenas alguns quilômetros de diâmetro. Toda essa dinâmica intensa causa fenômenos incríveis, como campos magnéticos extremos, trilhões de vezes mais fortes que o campo magnético da Terra. E esses campos magnéticos são responsáveis por alguns dos fenômenos mais dinâmicos observados no universo, como a emissão de poderosos feixes de radiação. Dentro da própria estrela, existe um reino de matéria em condições impossíveis de reproduzir em qualquer laboratório na Terra. A camada externa da crosta de uma estrela de nêutrons consiste em uma rede de núcleos imersos em um mar de elétrons. Mais fundo, a densidade aumenta e a matéria se transforma em uma substância conhecida como pasta nuclear, um estado bizarro em que prótons e nêutrons se reorganizam em estruturas complexas. Essa pasta nuclear representa um dos materiais mais fortes conhecidos no universo, com uma resistência bilhões de vezes maior que a do aço. À medida que nos movemos em direção ao núcleo, a matéria se torna ainda mais misteriosa. Alguns cientistas acreditam que aqui, nesse ambiente inimaginável, podem ser criados os quarks, que na física de partículas é uma partícula elementar e um de dois constituintes fundamentais da matéria. Quarks se combinam para formar partículas compostas chamadas hadrons, das quais as mais estáveis desse tipo são os prótons e os nêutrons, que são os principais componentes dos núcleos atômicos. Teorias sugerem que o núcleo das estrelas de nêutrons podem ser composto de quarks livres ou até mesmo matéria estranha, uma substância hipotética composta por quantidades iguais de vários tipos diferentes de quarks, potencialmente formada sob as condições extremas do núcleo de uma estrela de nêutrons. Para a gente realmente conseguir entender a escala e a densidade das estrelas de nêutrons, vamos visualizá-las em comparação a objetos com os quais estamos mais familiarizados. Comparadas à Terra, por exemplo, as estrelas de nêutrons são pequenas em tamanho, mas muito massivas. Sua gravidade é tão forte que se você deixasse cair um objeto a apenas 1 metro acima da superfície de uma estrela de nêutrons, ele cairia na superfície em microsegundos e a milhares de quilômetros por hora. As estrelas de nêutrons, com sua densidade extrema, campos magnéticos poderosos e estrutura interna única, não são apenas remanescentes de supernovas. São laboratórios cósmicos que nos permitem estudar a física em condições que de outra forma seriam impossíveis de alcançar, além de nos fornecer um vislumbre da estrutura fundamental do nosso universo. Mas existe um tipo especial de estrela de nêutrons, tão ou mais fascinante do que as estrelas de nêutrons comuns. Eu falo dos faróis das galáxias, os pulsares. Os pulsares são um tipo especial de estrela de nêutrons, caracterizada por uma rotação extremamente rápida. Eles são remanescentes das mesmas estrelas massivas que explodiram em supernovas e se transformaram em núcleos densos. A rotação de um pulsar pode ser incrivelmente rápido, alguns girando a centenas de vezes por segundo, e à medida que giram, os pulsares emitem feixes de radiação eletromagnética de seus polos. Devido aos seus campos magnéticos extremamente fortes, esses feixes são focalizados, como um farol, e à medida que o pulsar gira, esses feixes varrem o céu. Se estiverem orientados na direção da Terra, vemos esses feixes como pulsos regulares de luz ou ondas de rádio, daí o nome pulsar. Os pulsares são conhecidos por sua notável regularidade. A precisão de seus pulsos pode rivalizar com a dos relógios atômicos, os tornando valiosos como uma espécie de cronômetro cósmico. Essa pulsação regular permite que os astrônomos estudem fenômenos como ondas gravitacionais e o meio interestelar, e até mesmo testem a famosa teoria da relatividade geral.
Observatórios como o Chandra e o VLA registram o ritmo dos pulsares. Essas observações ajudam os cientistas a entender fenômenos físicos extremos além da evolução estelar. No vasto espaço, as estrelas de nêutrons nem sempre vagam solitárias. Algumas existem em sistemas binários, ligadas pela gravidade, criando uma dupla estelar de imensa energia e complexidade. Em sistemas duplos, as estrelas de nêutrons têm profundos efeitos umas sobre as outras, e também sobre corpos celestes ao redor. Essas interações e a extrema atração gravitacional podem levar a muitos fenômenos astronômicos impressionantes e complexos, como a transferência de massa, onde o material de uma estrela é atraído por sua companheira. Esse processo pode alterar dramaticamente a evolução de ambas as estrelas, levando a eventos explosivos e até mesmo a formação de buracos negros. Além da transferência de massa, quando estrelas de nêutrons em sistemas binários orbitam uma a outra, criam ondulações na estrutura do espaço-tempo, conhecidas como ondas gravitacionais. Essas ondas carregam energia para fora do sistema, fazendo com que as estrelas de nêutrons se aproximem gradualmente. A detecção dessas ondas gravitacionais tornou-se uma técnica-chave para estudar sistemas de estrelas de nêutrons binárias, e forneceu evidências diretas da teoria da relatividade geral de Einstein. As estrelas de nêutrons também podem afetar quaisquer planetas ou objetos próximos com seu alcance gravitacional. Seus intensos campos magnéticos e a radiação emitida podem alterar radicalmente o ambiente desses corpos, potencialmente destruindo suas atmosferas ou irradiando suas superfícies. E não vai pensando que planetas orbitando estrelas de nêutrons são raridade. Na verdade, já detectamos um punhado deles. Inclusive, o primeiro planeta já detectado fora do Sistema Solar, em 1992, orbitava, adivinha, um pulsar. Seu nome, PSR B1257 mais 12b. A descoberta de exoplanetas orbitando estrelas de nêutrons e pulsares é um testemunho da diversidade dos sistemas planetários. Esses planetas formados a partir dos remanescentes de supernovas fornecem oportunidade de estudos sobre a estabilidade dos corpos planetários e os diversos ambientes em que podem existir. E é por isso que simulações avançadas por computador hoje são importantíssimas no estudo desses sistemas. Elas permitem que os cientistas modelem as interações gravitacionais complexas em sistemas duplos, além das órbitas de exoplanetas ao redor de estrelas de nêutrons. Esses modelos são fundamentais para entender a estabilidade e a evolução de tais sistemas, lançando luz sobre fenômenos que não podem ser observados diretamente. Agora que já sabemos como as estrelas de nêutrons são intensas, imagina só quando duas delas colidem. Esse é um dos eventos mais épicos do universo, chamado de kilonova. Esse evento catastrófico não é apenas um espetáculo cósmico, é o evento no qual o universo forja alguns de seus elementos mais preciosos. Uma kilonova ocorre quando duas estrelas de nêutrons que orbitam uma a outra eventualmente convergem e colidem. Essa colisão é tão poderosa que distorce a própria estrutura do espaço-tempo, emitindo ondas gravitacionais que vibram através do espaço. A colisão também causa uma explosão de energia que brevemente ofusca até as galáxias mais brilhantes. Um dos aspectos mais interessantes da kilonova é seu papel na criação de elementos pesados. Durante a colisão, são criadas condições para o processo rápido de captura de nêutrons, também conhecido como processo R. Nesse processo, nêutrons bombardeiam núcleos atômicos, criando elementos mais pesados como o ouro, platina e urânio. Esses elementos são então ejetados no espaço pela força da explosão, eventualmente se tornando parte de outras estrelas, planetas e até mesmo aqui da Terra. Essas representações de duas estrelas de nêutrons em espiral rumo à colisão não são apenas visualizações 3D que parecem ter sido feitas para rodar em um Play 2. Elas são, na verdade, baseadas em modelos astrofísicos complexos. Esses modelos ajudam os cientistas a entender a dinâmica da colisão, a energia liberada e a fusão dos elementos pesados. Os visuais transmitem a natureza dramática e violenta desse evento, já que a kilonova representa um dos eventos mais poderosos e transformadores do universo.
As estrelas de nêutrons oferecem uma oportunidade sem precedentes para estudar a física das estrelas nos estágios mais extremos de sua evolução. Mas uma coisa é esses eventos acontecerem o universo afora, outra coisa é a gente conseguir detectar. Por décadas, cientistas procuraram evidências de colisões entre estrelas de nêutron, até que em 2017 algo incrível aconteceu. Em 2017, mais de um século depois da publicação da teoria da relatividade geral, cientistas utilizando o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro Laser, ou LIGO, detectaram ondas gravitacionais emanando da colisão de duas estrelas de nêutron, um momento revolucionário na astrofísica. O evento foi significativo porque marcou o início de uma nova era no estudo de ondas gravitacionais, além de embasar ainda mais a teoria de Albert Einstein, publicada em 1915. A detecção simultânea de ondas gravitacionais e eletromagnéticas a partir de colisões de estrelas de nêutrons inaugurou a era da astronomia multimensageira. Eu sei, o nome é meio estranho, mas essa abordagem dupla permite que os cientistas ouçam o som das ondas gravitacionais ao mesmo tempo em que veem as cores do espectro de luz, oferecendo uma compreensão mais completa dos eventos cósmicos. Isso abre novas possibilidades para explorar o universo, combinando dados de ondas gravitacionais com observações eletromagnéticas. Tudo isso para uma visão geral dos fenômenos astrofísicos. O futuro da pesquisa de estrelas de nêutrons está iluminado por várias missões e projetos ambiciosos. Isso inclui telescópios espaciais de última geração e observatórios terrestres projetados para analisar estrelas de nêutrons em uma variedade de comprimentos de onda, desde o rádio até os raios gama. A sensibilidade aumentada dos detectores de ondas gravitacionais permitirá estudos mais precisos, levando a uma melhor compreensão das propriedades e do comportamento das estrelas de nêutrons. Essas próximas missões serão projetadas para explorar mais fundo a estrutura e o comportamento desses objetos extremos. O objetivo desses estudos é responder perguntas fundamentais sobre o estado da matéria em condições extremas. Por isso, a compreensão desses corpos, com certeza, irá contribuir e muito para a astrofísica e para a cosmologia, permitindo aos cientistas testar e refinar modelos teóricos, incluindo as teorias de Einstein. Tudo isso promete não apenas melhorar nossa compreensão do universo, mas também inspira novas gerações de cientistas e astrônomos a explorar as profundezas misteriosas do espaço. O universo é como uma imensa tapeçaria cósmica, onde cada fio representa uma parte crucial da história. Dentro dessa trama, os objetos mais extremos, como quasares, buracos negros e estrelas de nêutrons, são as linhas que adicionam textura, profundidade e até um pouco de drama ao grande quadro do cosmos. Esses objetos extremos não são apenas curiosidades cósmicas, eles são fundamentais para a evolução do universo. Eles reciclam matéria, iluminam o cosmos e testam os limites da física, garantindo que o universo permaneça um lugar de constantes transformações e descobertas. Cada um, à sua maneira, adiciona uma camada de complexidade e beleza à vasta tapeçaria cósmica, fazendo do universo um lugar tão misterioso quanto maravilhoso. Então, a próxima vez que você olhar para o céu, se lembre, apesar de tudo parecer parado e estático, coisas incríveis e extremas com certeza estão acontecendo a todo momento. Obrigado.